Olá, queridos amigos. É uma alegria estar aqui com você nessa live. Quero pedir para você, já logo no começo, curtir, compartilhar, comentar. Ainda que seja um comentário de engajamento, sempre ajuda o vídeo a crescer. E assine meu canal, ative o sininho para receber as notificações. E saiba que nós aqui temos um compromisso de entregar um conteúdo que seja fiel àquilo que a Sagrada Escritura, a doutrina da Igreja nos ensina, e também conteúdo de qualidade. Essa live é uma live de lançamento de um curso que eu estou oferecendo agora. O nome do curso é A Arte de Decidir. Por que eu escolhi esse curso, esse tema, esse título? Porque, como sacerdote, eu tenho observado um fenômeno bastante complexo e doloroso nos nossos dias. Eu recebo diariamente pessoas angustiadas com questões morais, tanto pelo Instagram, quanto pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelos e-mails, etc. E são questões morais de fácil solução. Às vezes são questões até sem importância. As pessoas ficam perturbadas. Eu realmente me espanto um pouco, né? Então, por exemplo, dúvidas sobre a abstinência de sexta-feira. Às vezes coisas assim, bobas, do tipo, se eu engolir uma formiga, eu quebrei a abstinência de carne, coisas desse tipo, né? Outras vezes impasses assim, bobos, nos relacionamentos, em questões profissionais. O católico médio, o católico que se forma pela internet, está inseguro, está infantilizado e está indeciso. E aí vão se multiplicando essas pessoas que consultam esse padre ou aquele outro padre, ou uma gama, né, de sacerdotes, sei lá, 10 sacerdotes, aí cada um dá uma resposta, ele vai fazer uma média daquilo para entender quem é que não tem razão, o que é absurdo, né? Essa pessoa já está perplexa. O fato dela consultar um monte de sacerdotes que talvez divirjam porque não estão enxergando todos os detalhes da questão. Às vezes um enxerga pelo ângulo da lei moral, outro enxerga um pouco pelo âmbito das circunstâncias, outro enxerga pelo âmbito do consentimento da pessoa ou da sua própria capacidade de advertência da lei moral. E aí a pessoa fica mais perplexa ainda e não consegue sair desse labirinto mental, psicológico, no qual ela está presa. Algumas pessoas pensam em sair disso estudando teologia moral. Então, por exemplo, compram a teologia moral de Santo Afonso, do Royo Marim, ou de qualquer outro autor, do Padre Del Greco, e vão, através da análise desses livros, tentando se livrar dos seus dilemas de consciência. E o que vai acontecendo é que elas vão ganhando novos dilemas de consciência. E aqueles dilemas que ela já tinha acabam, ao invés de ser respondidos, ficando ainda mais complexos. Quando, muitas vezes, a pessoa que lê esses livros não tem os instrumentais necessários para compreendê-los. Nós não podemos nos esquecer que a teologia moral é uma parte da teologia que tem um vocabulário técnico,
que tem um conjunto de pressupostos antropológicos, filosóficos, psicológicos, que precisam ser bem assimilados para que a pessoa manuseie aquele conteúdo de maneira responsável. Eu já disse várias vezes para pessoas que insistem em divulgar conteúdos técnicos de teologia moral por aí, que fazê-lo é como entregar um bisturi na mão de um cidadão aleatório, na mão de um transeunte qualquer, e dizer a ele que ele pode operar-se a si mesmo e operar aos outros. Isso é muito complicado e os danos e os efeitos colaterais que isso produz algumas vezes são irreversíveis, porque as pessoas vão entrando, por exemplo, em quadros de dissonância cognitiva ou de compulsão, de pensamentos obsessivos, e se elas têm uma tendência para algum tipo de transtorno, isso se acaba tornando num gatilho que faz com que ela vá desenvolvendo cada vez mais escrúpulo, perplexidade e assim por diante, né? E no fundo, qual que é o problema que está por trás disso aqui? O problema é o seguinte: o católico inseguro quer transferir a sua responsabilidade de pensar para outrem. E às vezes isso, sejamos bem francos, é até um pouco confortável para a pessoa. Porque ela não precisa pensar, ela não precisa usar o raciocínio. E por outro lado, se você tem um líder manipulador, uma pessoa que gosta de ser consultada, que tem prazer em teleguiar os outros e que se comporta como um guru, então você tem aqui uma espécie de aliança perfeita. E vamos ser francos, há muita gente por aí, inclusive no âmbito católico, que tem solução para todos os erros do mundo, mas que leva uma vida totalmente errada, não consegue solucionar os problemas mais básicos da sua própria vida. São pessoas teóricas, pessoas que têm um perfil ideológico mais ou menos delineado, mas que são um fracasso total nas suas escolhas cotidianas, que não sabem o que fazer com a sua própria vida, que vão vivendo assim de maneira a que um dia passa depois do outro e daqui a 20 anos a gente vê o que acontece. Mas não tem uma finalidade retamente estabelecida. Ora, só que quando eu transfiro a minha capacidade de raciocínio para outrem e passo a ser teleguiado por ele, o que acontece comigo é que a minha própria inteligência moral vai como que se atrofiando. E isso não tem nada a ver com o espírito do evangelho e com a doutrina da igreja. A doutrina da igreja não quer que você seja um católico lobotomizado, alguém que é guiado por fora, ou muito menos alguém que não sabe o que fazer, que está parado digamos assim, na guia da calçada, né? E que não sabe o que fazer. Não, a doutrina católica não é isso, e eu posso dizer o mesmo sobre a doutrina do evangelho. Por quê? Veja,
Nosso Senhor, quando você lê o Evangelho, ele requer o uso de todas as potências do homem. Por exemplo, quando ele conta uma parábola, o que ele está fazendo? Ele está acionando a memória das pessoas, a imaginação. Quando ele evoca um acontecimento do passado, lembram daqueles que morreram na torre de Siloé? Ou, no dia do juízo, haverá menos rigor para a rainha da Etiópia, a rainha do sul, que veio falar com o rei Salomão. Ele está evocando a memória das pessoas. Ele está como que treinando a memória das pessoas. Nas parábolas, ele está treinando a imaginação. Ele está formando o imaginário das pessoas. Então, ele evoca a semente, ele utiliza imagens daquele mundo agropastoril. Então, ele fala sobre o campo de joio e trigo, ou ele fala sobre o fermento que precisa ser colocado na massa, ou ele fala sobre o bom pastor que pega ao ombro a ovelha e que a leva para juntar com as outras 99. Ele sabe a importância que tem no imaginário daquelas pessoas uma ovelha. O pobre que não tem gado, ele precisa da ovelha, precisa do seu pequeno gado. Ele faz verdadeiras deduções, verdadeiros raciocínios com os seus ouvintes. Por exemplo, nós vamos pegar aqui Mateus, no capítulo 18. Jesus diz, no versículo 12, que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? Ele está fazendo uma dedução. Ele deduz uma consequência prática de uma premissa. Né? Ou, por exemplo, no mesmo Evangelho de São Mateus, ele diz, no capítulo 21, versículo 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se, pois, ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Ele está fazendo aquelas pessoas pensarem. Ele não chega com a resposta pronta. Ele instiga. Né? Assim como, por exemplo, você vê naquele episódio, né, que os fariseus, os herodianos, se não me engano, chegam para falar do imposto a César. Né? É lícito ou não pagar imposto a César? Eles tinham um raciocínio perverso. E aí Jesus simplesmente diz, tens uma moeda? Onde está a imagem? Que imagem está na moeda? De quem que está lá? É de César. Dai, pois, a Deus o que é de César, e dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele estabelece um raciocínio com os seus interlocutores. Nós temos uma valorização do intelecto por Jesus. No capítulo 8 de São Marcos, ele diz: que adianta um homem, versículo 36, ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua psique? A gente às vezes traduz isso como vida. A tradução mais
literal seria psique mesmo, alma, mas também isso pode falar sobre o exercício da nossa mente. Psique também é mente. Ele valoriza. Veja, o que tem de gente perdendo a sua mente à toa, fazendo com que o seu pensamento seja, digamos assim, terra de ninguém, que atrofiando a sua própria capacidade de pensar. Não é isso que Deus quer para nós. Muito pelo contrário. Ele quer que nós aprendamos a usar o nosso próprio raciocínio, formando a nossa consciência com a sua lei e desenvolvendo a capacidade de tomar decisões racionais iluminadas pela fé. Aliás, é o que São Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, lá no versículo 4. As armas do nosso combate não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Cristo e tomamos cativo todo pensamento e o reduzimos à obediência de Cristo. Vejam, quando São Paulo diz que nós tomamos o pensamento como cativo e o reduzimos à obediência de Cristo, ele está falando de um trabalho de guerra. Isso é uma arma. É interessante que as pessoas, quando falam de batalha espiritual, falam de batalha espiritual sempre em termos místicos, né? Rezar um exorcismo, ou fazer uma oração de renúncia, ou receber uma bênção, etc. Mas, na Escritura, existe um nível de batalha espiritual muito mais árduo, muito mais complexo, que justamente consiste em lutar com armas poderosas nas fortalezas da nossa mente. A minha mente tem que ser formada segundo a lei de Cristo. A minha mente precisa ser adestrada, ela precisa ser treinada, ela precisa ser submetida a uma verdadeira formatação, mas que não a deixe em passividade. Quem gosta de deixar as pessoas com a mente passiva é o diabo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Deus nos criou como seres racionais e Ele quer que nós sejamos efetivamente homens com a capacidade de utilizar o seu próprio intelecto. Na mesma segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz, no capítulo 4, versículo 3, se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou,
a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vejam, aquilo que o Evangelho quer fazer é trazer uma liberdade, uma libertação para a minha mente. O que adianta eu, por exemplo, ouvir sermões, fazer cursos, assistir a aulas, participar de retiros, etc., para me tornar uma pessoa cada vez mais incapaz de usar a sua própria mente? Não adianta nada. Inclusive porque aquilo não é assimilado por mim. Veja, Jesus diz na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, que aquele que recebeu a palavra à beira do caminho é o que não a compreendeu. Ou seja, aquele que não a assimilou de tal modo que a palavra se tornasse um fator, digamos assim, lógico, dedutivo, em que realmente ele pudesse se governar debaixo da direção do Espírito Santo. É isso que São Paulo nos ensina, por exemplo, na carta aos Romanos. Notem que, já no início da carta aos Romanos, no capítulo 1, São Paulo diz algo que é grandioso. Versículo 19. O que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem ignorar. Ou seja, o que São Paulo está dizendo aqui é algo que, por exemplo, São Tomás de Aquino vai repetir 13 séculos depois, quando São Tomás mostrar que nós temos a capacidade de conhecer a existência de Deus pelo nosso intelecto. Daí as 5 vias que demonstram a existência de Deus. Ou seja, o nosso intelecto, a nossa razão, não é uma potência que tem que ser inutilizada pelo Evangelho. Uma vez um amigo que é pastor evangélico me contou, ele fez uma metáfora que eu acho muito interessante. Ele diz, antigamente os templários, não sei se os templários, os seus cruzados em geral, eu também acho que isso não aconteceu. Mas como metáfora é muito interessante. Eles se batizavam, mas deixavam a espada para fora, né? Para dizer que eles estavam sendo batizados, mas a espada não. Eles iriam usar a espada, digamos assim, para defender-se como se fossem cidadãos normais, como se não fossem cristãos. Eu acho que isso não aconteceu desse jeito, mas tudo bem. E aí ele dizia, hoje, o crente, quando se batiza, joga o cérebro para fora. É como se a mente dele não participasse do processo de regeneração. E olha, eu preciso dizer com dor que hoje em dia tem muito católico assim. Parece que ele deixou o cérebro fora da pia batismal. E que, no que diz respeito a Deus, a doutrina da igreja, as Sagradas Escrituras, etc., ele está completamente perdido, ele não sabe para onde ir. E começa com
estranhezas, do tipo impasses na vocação, a pessoa não sabe se vai casar, se vai virar monge cartucho. Veja a discrepância que existe, né? Uma coisa é o casamento, outra coisa é você virar um eremita. A discrepância total. Outros dizem, não, mas eu quero casar e ao mesmo tempo ser um monge cartucho, então eu vou viver um casamento josefino e eu vou ter uma... É um negócio completamente maluco. Ora, nós somos chamados a usar a nossa mente. Quando São Paulo descreve o processo de conversão, no capítulo 12 da Carta aos Romanos, versículos 1 e 2, ele fala sobre a necessidade de uma renovação da nossa mente. Ele diz: irmãos, eu vos exorto, pois, a que apresenteis os vossos corpos como oferenda pura, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Renovai-vos pela transformação da vossa mente, do vosso pensamento, de modo que compreendais o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Eu preciso renovar o meu pensamento. Eu preciso formar o meu pensamento. Formar a minha inteligência, porque eu tenho que dar a Deus um culto racional, um culto espiritual, que parte das minhas potências superiores. A superior de todas é a razão. É superior à vontade. É por isso que Jesus repreende os discípulos quando eles não sabem usar a inteligência. Vejam, naquele episódio que os discípulos vão atravessar o mar da Galileia e Jesus fala: tende cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos ficam preocupados, pensando que ele os está repreendendo porque eles não levaram pão. Jesus fica bravo. Ele diz: olha, mas vocês não acabaram de ver quantos pães eu multipliquei? E aí ele diz: e ainda não entendeis? Aí o evangelista diz, ele falava sobre o fermento da hipocrisia, etc. Jesus não deu a resposta pronta. Ele está forçando o entendimento dos discípulos e fica bravo. Assim, como é que vocês não usam o cérebro que eu criei para vocês? Deveriam usar. É a mesma coisa que acontece com os discípulos de Emaús. É muito interessante. Eles contam toda a história, a derrota de Cristo, como que ele morreu, etc. Era um profeta poderoso, mas o pessoal crucificou. Aí ele diz: nós esperávamos que fosse ele que havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, hoje é o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres nos alarmaram, foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas eles mesmos não viram. Jesus lhes interrompe, versículo 25, e diz: ó gente sem inteligência. Ele os repreende. Como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. A palavra aqui é afrósinos. A palavra grega, afrósinos, ela vem da palavra frônesis. Frônesis é o que a gente traduz em geral como prudente ou sábio.
porque, como nós veremos depois, em outra aula, o homem prudente é o homem sábio. O que nós entendemos hoje por prudência não tem nada a ver com aquilo que os medievais entendiam como prudência e aquilo que os gregos entendiam sobre prudência. Então, o homem prudente, a gente vê, por exemplo, algumas traduções de Platão, em que os tradutores traduzem Cronos como sábio. O homem prudente é o homem sábio. É o homem que é perito na arte de decidir. Ele é um artista da decisão. Então Jesus diz, ó áfrones. Em outras palavras, né? Um belo modo de dizer, como vocês são burros. Ele está inconformado. Ele tá olhando para ele dizendo, mas é possível que vocês tenham passado tanto tempo comigo, vocês saibam de tudo isso, os indícios já chegaram, e vocês saem desconsolados, mas vocês são muito burros, minha gente. Jesus fica pistola com os dois discípulos de Emaús. Os chama de áfrones. E não é para menos. Se você pegar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, vamos lá, versículo 22, o contexto qual é? A questão do alimento puro ou impuro, né? Ou comer com as mãos puras ou impuras. Esse é o tema do começo de Marcos, no capítulo 7. Jesus, mais uma vez, ele diz, né, no versículo 15, nada há... Antes, no versículo 14, ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que sai do homem, isso é o que mancha o homem. Aí o versículo 16, que existe apenas em alguns manuscritos, que o leitor entenda. Coloca assim uma exclamação. Versículo 17. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Versículo 18. Respondeu-lhes, sois também vós assim ignorantes? Mais uma vez ele fica indignado. Vocês são assim tão burros, tão áfrones. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode torná-lo impuro, porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue a sua lei natural? Assim ele declarava puros todos os alimentos e acrescentava, ora, o que sai do homem, isso é o que mancha o homem. Versículo 21. Porque é do interior do homem, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos. E aí ele vai explicar o que são esses maus pensamentos. Devassidões, roubos, assassínios, adultérios, cobiças,
perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e afrósinas, insensatez, burrice moral, incapacidade de ação. Ou seja, o que Jesus aqui chama de falta de juízo, de incapacidade racional, mental, ele coloca no mesmo nível que fornicação, adultério, assassínio, roubo, blasfêmia. Ele coloca no mesmo nível. Porque um cristão que se emburreceu, que se tornou um mero executor de coisas, que não usa o seu intelecto para conceber, para perceber os princípios. Esse cristão é perverso, ele se perverteu. Essa é a realidade deles. São pessoas que não estão crescendo na graça, pelo contrário, estão se tornando cada vez mais atrofiados do ponto de vista daquilo que é a vontade de Deus. É daí que decorre o preceito que São Paulo positiva em Efésios capítulo 5, versículo 17, quando ele diz: não sejais imprudentes, não sejais insensatos, não sejais afrones, não sejais, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. E isso é muito importante. É um preceito do Novo Testamento. Você tem que colocar o teu pensamento para funcionar. Tem que usar a sua cabeça. Isso é tão importante que até no culto cristão, São Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, orarei com o meu espírito e orarei também com o meu entendimento. Cantarei no espírito, mas cantarei também com o meu entendimento. Mas o que as pessoas fazem? Elas repetem os mesmos erros, elas vão cometendo as ingenuidades mais tolas, vão se enfiando em tudo que é problema sem se darem conta disso, ficam completamente entaladas numa questão moral, não conseguem sair dela porque ficam se apegando a aspectos sem importância nenhuma. Saiba, isso aqui é contra o espírito do Novo Testamento. No Novo Testamento, o que Deus quer é que você seja sábio, inteligente, esperto, decidido, firme, um homem ou uma mulher resolvidos, sem esses complexos todos que te deixam inseguro. Por isso, a direção espiritual não é manipulação psicológica, em que o diretor fica pedindo coisas para você que são totalmente insignificantes. O bom diretor espiritual, ele instiga a sua inteligência, ele te ajuda a pensar, ele mostra para você pontos cegos, coisas que você não está enxergando. O bom diretor espiritual é um perito em treinar a prudência do seu dirigido, para que o seu dirigido seja capaz de tomar as decisões corretas. E o mesmo vale para o confessor. É alguém que treina a prudência do seu penitente, ou seja, que o ajuda a pensar, e não alguém que o substitui na tarefa de pensar, dando-lhe um preceito irrefletido pelo seu penitente, né? Então, esse é o objetivo do curso que eu estou oferecendo para vocês. É um curso, de certa maneira, ágil, no sentido de que não é uma carga pesada de aulas, mas nós teremos cerca de 10, 12 aulas,
em que nós vamos falar sobre esse tema e te ajudar de verdade a se tornar um cristão inteligente e seguro do ponto de vista moral. Aprender a utilizar esse cérebro que Deus te deu. E é por isso que nós pedimos a iluminação do Espírito Santo desde este momento, para que nos guie, para que nos ajude. E, por fim, essa primeira aula já é como que a primeira aula do curso, uma introdução geral. Quero deixar para vocês o recado de que é preciso levar a sério a formação não apenas da própria consciência, mas daquilo que São Tomás chama de razão prática. Ou seja, nós ganharmos destreza nos nossos raciocínios morais para fazermos aquilo que é correto aos olhos de Deus e aquilo que é correto para nos dar uma vida boa, uma vida feliz. Que Deus te abençoe mais uma vez. Eu peço que você curta o vídeo, compartilhe, comente, ainda que seja um simples comentário de engajamento, uma figurinha, alguma coisa assim. E eu também peço a você que assine aí o meu canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você quiser fazer o curso, clica aí embaixo, deve ter algum link aí na descrição do vídeo em que você pode fazer o curso, se inscrever para ele, recomende a outras pessoas. Eu tenho certeza que ele vai trazer uma grande mudança para a sua vida. Um grande abraço e Deus te abençoe.